Olá! Bem-vindos a esta nossa análise. Hoje, a gente mergulha num debate que aconteceu num lugar bem icônico, o Museu de História Natural lá de Oxford. Isso mesmo, um palco histórico. E o tema era daqueles, né? A ciência enterrou Deus. De um lado, Richard Dawkins, o biólogo evolucionista super conhecido. E do outro, John Lennox, que é matemático, filósofo da ciência. Exato. A ideia aqui é a gente desconstruir um pouco esse embate, né? Ciência, fé, as grandes questões da vida. E o lugar não podia ser mais simbólico. Foi lá o famoso debate Huxley e Wilberforce sobre evolução lá em 1860. Nossa, verdade. Então trazer Dawkins e Lennox ali, ambos de Oxford, foi reacender essa tensão clássica, sabe? Ciência versus religião, mas com argumentos do nosso tempo, cada um bem afiado no seu ponto. Total, vamos lá então. O Dawkins, para começar, ele faz umas distinções, né? Sim, ele separa os tipos de Deus. Isso, tipo, tem o Deus meio metafórico do Einstein, tem o Deus dos geístas, aquele que, sei lá, cria tudo e depois some. Dá a corda e vai embora. E tem o Deus pessoal, que intervém, que é o Deus do Lennox, é o Deus cristão. Aí o Dawkins foca nesse. E aí ele critica forte. Muito. Ele diz que acreditar em milagres, tipo transformar água em vinho, a ressurreição, isso seria profundamente anticientífico para ele. Chega a chamar de mesquinho, né? A ideia de um criador do universo inteiro estar preocupado com uma execução numa poeira cósmica para perdoar pecado. É forte o argumento dele. É pesado. Mas aí vem o Lennox, e a resposta dele é fascinante. Ele meio que inverte a lógica. Como assim? Ele argumenta que a própria ciência, a nossa capacidade de entender o universo, isso depende de uma coisa que o ateísmo, segundo ele, não explica bem. Porque o universo é racional, inteligível. Por que a gente consegue descrever com matemática? Para ele, isso faz mais sentido se tiver uma mente racional por trás de tudo, um criador. Entendi. Ele questiona a origem da própria razão. Exatamente. Como é que a mente, a racionalidade, surge só de matéria, sem um guia, sem propósito? E aí, para ele, a ideia de Deus se tornar humano, a ressurreição, longe de ser mesquinho, seria Deus lidando de forma radical com o problema do mal, da nossa alienação, entende? Faz sentido, dentro da lógica dele. É uma inversão interessante mesmo. E isso leva para a evolução, né? Que é o campo do Dawkins. Com certeza. Aí o Dawkins está em casa. Ele defende a seleção natural de Darwin como uma grande explicação para a complexidade da vida. Aquela aparência de design que a gente vê. Isso, a aparência, sem precisar de um designer de verdade. É a tal terceira via dele, nem puro acaso, nem designer direto. Certo. E ele vai além, né? Usa aquele argumento, se você precisa de um Deus para explicar o universo, então quem explica Deus? Que seria ainda mais complexo. A ciência, para ele, tem que ir do simples para o complexo, e não o contrário. Um ponto clássico do ateísmo moderno. Mas o Lennox não compra essa imagino. O que ele diz sobre a evolução e essa questão da complexidade? Então, o Lennox aceita a evolução sim, como um mecanismo que opera na natureza. Mas ele diz, a evolução não explica a origem da vida, nem a origem do universo. Ah, tá. O foco é diferente. O foco dele vai muito para a informação no DNA. Ele fala, olha, isso aqui é um código digital complexo. E pela nossa experiência, assim, no dia a dia, linguagem, código, informação complexa. Isso vem de onde? Vem de uma mente, de inteligência. É um argumento forte esse da informação. Para ele, a ideia de um universo que simplesmente existe, sem causa, um fato bruto, é menos convincente do que a ideia de um logos. Um logos? É um princípio eterno, de razão, de ordem, sabe? Não criado. Que seria a fonte de tudo, inclusive da racionalidade que permite a ciência. E sobre o argumento da complexidade do Dawkins. Sim. O Lennox diria que o Dawkins parte de uma ideia errada sobre Deus. Na teologia clássica, Deus não é complexo do mesmo jeito que um organismo ou o universo são. É outra categoria de ser. Entendi a distinção. E sobre os milagres? O Dawkins é quase como, sei lá, uma desistência da ciência, né? Invocar o sobrenatural. Ele vê como um Deus das lacunas, ou simplesmente mágica. Se um milagre pode acontecer a qualquer hora, como é que a gente confia nas leis da natureza para fazer ciência? É um ponto válido? Parece um beco sem saída.
Como Lennox responde? A resposta dele é interessante. Ele diz: é justamente porque a gente conhece as leis da natureza, as regularidades que a ciência estuda tão bem, Certo. que a gente conseguiria reconhecer um milagre, se ele acontecesse. Um milagre seria um ato especial de Deus, algo fora dessa regularidade. Ah, então não seria anticientífico, mas supracientífico, digamos assim. Isso transcenderia as leis conhecidas, apontando para algo além. E ele também traz a importância da evidência histórica para alguns milagres específicos, como a ressurreição. Aí já entra outro campo, né? Sim, o debate vai para a história também. E a moralidade, chegaram a tocar nisso? Tocaram, sim. Para o Dawkins, a moralidade é basicamente uma construção nossa. Pode ter bases na evolução, claro, para cooperação e tal, mas não vem de cima, não tem um propósito cósmico. São convenções, adaptações. E o Lennox? O que ele pensa? O Lennox vai na linha de que, sem Deus, sem um fundamento transcendente, fica difícil ter uma base sólida para a moralidade ser objetiva, sabe? Para existir justiça de verdade ou esperança final diante do sofrimento todo que a gente vê. A visão cristã, para ele, daria esse chão, esse significado maior e a promessa de uma justiça final. Fica bem claro o contraste, né? De um lado, a aposta de que a ciência naturalista um dia vai explicar tudo o que importa. Exato. E do outro, uma visão onde ciência e fé podem andar juntas e talvez a fé até forneça a base para a gente confiar na própria razão que faz ciência, além de dar respostas sobre sentido, propósito. São duas visões de mundo bem diferentes mesmo. E deixa uma pergunta no ar, né? Que meio que permeou o debate todo, mesmo que não dita assim com todas as letras. Qual seria? Se a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de buscar a verdade, se tudo isso é só o resultado de processos materiais, cegos, sem propósito nenhum no final das contas, quanta confiança a gente pode ter nas conclusões da nossa própria mente? Especialmente sobre essas perguntas gigantes, sobre a realidade, sobre o sentido de tudo. Nossa! Nossa, é uma pergunta vertiginosa. Pois é. Fica aí a reflexão, né? Para a gente continuar pensando.